Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos começando mais uma live. Novamente eu fiz uma chamada diferente, né? Começar de novo. Por que será que eu pus começar de novo? Djalma, Doraci, Maria Alice já chegaram. Tô com saudade de vocês, hein? É a dureza do isolamento, mas mais do que nunca o isolamento é necessário, né? Marcelo Reis, Celinha. Boa tarde, Maria Alice. A gente está convivendo, né? Essa semana nós tivemos aí já várias pessoas afetadas pelo Covid, né? Inclusive com mortes, né? O que torna a gente assim numa situação difícil, né? A gente fica ansioso, mas a gente tem que fortalecer essa questão agora do isolamento. Entrou mais uma pessoa, JP Jompe, seja bem-vindo, né? Estamos no primeiro momento, o momento onde a gente faz aquela espera, né, das pessoas chegarem. Djalma está dizendo que a saudade é recíproca. João está dizendo saudades de você e da Crisma. É verdade, né? A gente começou uma preparação para a Crisma que estava tão boa, tão legal, assim, as pessoas aproveitando, entendendo, conhecendo a nossa doutrina, a nossa religião, entendendo, desmistificando as coisas. Mas, infelizmente, né, a gente teve essa quebra, né? Mas acho que a gente foi surpreendido pelo evangelho de hoje, sabe? Um evangelho que eu já vi várias vezes na vida, mas por algum motivo, quando eu comecei a ler, eu vi que era diferente. Eu vi uma visão diferente, né? A Maria Alice, saudade das nossas celebrações da palavra. É verdade, né, Maria Alice? A gente desenvolveu um grupo ali que estava fazendo celebrações muito boas. Mas, novamente, né, não é a mesma coisa. Mas vamos tentar manter, né, essa realidade da gente participar da celebração. Fernando está chegando, né? Fernando é nosso colega, né, que participa das lives, é um amigo meu, entendeu? Lá de São Paulo, interior de São Paulo, uma pessoa muito boa, está aí com a gente, né? O que é importante, pessoal, é a gente não se desesperar, né? Por mais difícil que seja, por mais assustador que a coisa esteja se tornando, a gente não pode se desesperar, tá? E não é uma coisa assim poliana. Tudo tá lindo, maravilhoso. Não estou discutindo esse tipo de coisa, não. O que eu estou discutindo é que a gente tem que saber que, por mais difícil que as coisas sejam, a gente vê uma possibilidade de solução, né? Tem muita gente que fica discutindo A, discutindo B. Eu entendo, porque a gente está nervoso, né? Está todo mundo com medo. Mas eu acho que a gente pode aproveitar esse momento que a gente está passando, esse momento da oitava, da Páscoa, né? E a gente está vendo que muito do que aquelas homens, aquelas mulheres sentiram naquele momento, nós estamos sentindo agora, né? Muito do que foi verdade para eles naquele momento é verdade para nós agora. Então a gente tem que aproveitar isso, né? E é por isso que eu fiz o provocativo, né, nosso lema de começar de novo, né? Eu me lembrei até da música que o Ivan Lins canta, né? Que eu não vou cantar porque sabe como é que eu tenho pena de vocês, né? Mas está lá, começar de novo e seguir comigo, ou seguir sorrindo, né? Tem duas
partes diferentes, eu acho que é importante a gente pensar a realidade do Evangelho dentro da nossa vida, né? Eu vivo dizendo que se a gente lê o Evangelho, mas não aplica ele na vida, a gente não está fazendo o trabalho do cristão, né? Dizer que a gente fala assim, eu quero ser cristão, eu quero seguir a Cristo, mas eu não consigo usar o Evangelho no meu dia a dia, é porque eu ainda não me apropriei da palavra de Cristo. Eu ainda não entendi o que Jesus falou. E é o meu esforço que eu faço sempre nas minhas celebrações da palavra, né? Que eu sempre faço para ver se a gente consegue melhorar na vida, melhorar, criar alguma coisa diferente, né? E lembrando, né, que eu tenho feito isso direto para ver se a gente consegue crescer, consegue aprimorar alguma coisa. Andréia está chegando aí, seja bem-vinda, Andréia. Né? Não sei se Dona Ivete está por aí. Andréia, se tiver, dá um abraço nela. O que é importante é que a gente faça isso que eu estou falando, que a palavra de Deus seja um guia para nós. Que o que está lá no Evangelho, nas cartas, no Antigo Testamento, não seja algo assim solto, mas algo presente na vida da gente. Isso é que a gente tem que aprender a fazer, e é isso que eu tenho chamado vocês a fazer, tá? Né? Graciane entrou. Oi, Graciane, seja bem-vinda. Como é que estão as coisas aí para o seu lado, Graciane? Né? Para o lado do nosso aqui, nós estamos com as 4 emergências lotadas, né? O principal hospital separado para o Covid lotado, mas tudo bem, eu acho que a gente tem condição de responder. Eu acho que a gente não está numa situação, vamos dizer, de desespero, não. Né? Se der tempo, se tudo correr bem, dá tempo dos hospitais de campanha ficarem prontos, dos leitos ficarem prontos. Se não, eu acho que tem algumas capacidades de saída ainda. Tá? Não vamos ficar desesperados, não vamos nem ser irresponsáveis de achar que isso é uma coisa boba que pode parar, porque eu vi vídeos de pessoas dizendo que é coisa boba, eu vi vídeo de pessoa chamando o povo para trabalhar. Não vamos fazer isso, porque isso não é conduta de cristão. Cristão, ele defende a vida, e a gente sabe que essa doença é grave. Mas também não vamos nos desesperar. Vamos ter certeza que Deus nos deu a ciência, Deus nos deu a solidariedade, Deus nos deu a compaixão, Deus nos deu todo o ensinamento para que nós possamos, junto com a graça de Deus, que é a inteligência, a saúde, a medicina, a farmacologia, para a gente vencer isso, né? Graciane está falando, estamos divididos, um grupo em casa e muita gente ainda nas ruas. Bom, vamos começar com a leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar das Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus, e outros 2 discípulos. Simão disse a eles: vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada aquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não.
Jesus disse: lançai as redes à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe. Não estavam longe, mas cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram as brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse: trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Nesse meio tempo que nós estávamos aqui, a Rita de Cássia, o Braga e o Cadu entraram. Paz e bem a todos. Vocês notaram alguma coisa? Vocês entenderam por que eu coloquei a chamada para a live de hoje começar de novo? Vocês notaram? Vocês notaram o paralelo que você tem entre essa aparição? Oi, Sheila. Leonardo deve estar aí também. Vocês notaram o paralelo que tem entre esta aparição que João nos fala e a vocação de Pedro? Notaram? Né? Não está me ouvindo, não? A Sheila está dizendo que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Está todo mundo me ouvindo? Sheila está dizendo que está sem som. Alguém pode ajudar aí? Cadu está dizendo que está bom. A Sheila agora está ouvindo. Beleza, então, maravilha. Voltando. Por que eu falei começar de novo? Porque, nota bem, quando você lê a leitura de hoje, é inevitável pensar na leitura da vocação que Pedro teve. Estão entendendo? Para pensar nisso. Como é que foi quando Pedro se encontrou com Jesus na primeira vez? Né? Jesus vira e fala assim: joga as redes mais fundo. E eles olham e falam assim: Senhor, eu passei a noite inteira tentando pescar, não consegui nada, mas em respeito à tua palavra, lançarei as minhas redes. E ele tem uma pesca enorme, gigantesca, e ele descobre que está diante de alguém muito especial, ao ponto de Pedro virar para Cristo e falar: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Então, naquele primeiro momento, naquela primeira pesca milagrosa,
Pedro reconhece que está diante do próprio Deus e se sente indigno de estar com ele, ao ponto de dizer: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Agora nós estamos vendo uma aparição extremamente semelhante. A terceira vez, segundo João, que Cristo aparece para os seus discípulos é muito similar à primeira vocação de Pedro, né? Estão notando? Pedro estava lá pescando, não conseguiu pescar nada. Vem Cristo e fala: lança tuas redes aí à direita. Eles lançam. E ao lançarem, eles capturam uma quantidade de peixes enorme. Observem bem: 153 peixes grandes, e mesmo assim a rede não rompeu. Eu não sou pescador, mas se disse que a rede era para ter rompido e não rompeu, é porque deve ser muita coisa, né? Então, olha bem, é uma grande pesca novamente. E essa coisa é tão marcante que João, porque o discípulo que o Senhor amava é João. João vira e fala assim: é o Senhor. E quando ele fala isso, Pedro reconhece isso. E não tem nem dúvida, coloca lá uma túnica, alguma coisa, e salta para a água e vai se encontrar com Cristo. Observem bem, é praticamente uma segunda vocação. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque eu acho que isso é importante da gente entender, né? Observem que eu estou falando a vocação de Pedro. Mas observem que a vocação de Pedro, seja bem-vindo, JR, a vocação de Pedro não é de Pedro em si. Notam isso? A vocação de Pedro é feita por Cristo. Tanto na primeira vez, quanto nessa vez. É Cristo que faz a vocação. Porque a palavra vocação, ela é o chamado. Então, Cristo chama Jesus. Jesus chama Pedro uma primeira vez. Então, eles têm todo o caminho de 3 anos juntos. Cristo sofre a paixão, morte, ressurreição, e durante a paixão, Pedro nega Cristo, né? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Cristo sofre a paixão, a morte, ressuscita. E aqui talvez ficasse na cabeça de Pedro e na cabeça de muitas pessoas que uma vez que você negou a Cristo, você jogou tudo embora. Uma vez que você negou a Cristo, nada mais tem sentido. E tem muita gente que pensa assim até hoje. Como se toda a misericórdia, todo o amor, toda a beleza, toda a justiça que é o Senhor se limitasse por um erro, ou 2, ou 3, ou 10. E aí você tem a primeira lição. A primeira lição é: Cristo está disposto a começar de novo com você. Ele está disposto a começar de novo com cada um de nós. Como o Papa Francisco falou uma vez, ele falou assim: Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que existe a possibilidade de começar de novo. E aí, acho que a gente tem que ver uma coisa além, que eu não vou falar, mas vai ter amanhã. Isso é proposital, é só para ver se algum de vocês vem amanhã na live, tá? Essa história que começa de novo, continua mais uma vez. Graciane está fazendo uma observação. Diácono, alguma relação entre Pedro se jogar na água porque estava sem roupa e Adão e Eva se esconderem quando perceberam que estavam nus? Olha, né?
Eu já li uma reflexão sobre isso, essa não é minha. Quando as coisas são minhas, eu falo. Quando não são, eu aviso. Né? Eu já li uma relação, sim, sobre isso. Né? Lembre-se que quando Adão e Eva se esconderam, é porque eles sabiam que tinham o pecado e não conheciam a misericórdia. Né? Nesse ponto, né, você tem um paralelo com a primeira vocação a Pedro, né? Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Entrou alguém, Mimizinha RJ, eu não sei quem é, mas seja bem-vinda, boa tarde. Então, o movimento de Adão e Eva de se esconderem porque estavam nus é o mesmo movimento que Pedro apresenta no seu primeiro encontro com Jesus. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Oi, Miriam, tudo bem? Aí é que está o detalhe. Então, quando as pessoas não conhecem a misericórdia, não conhecem o amor, elas estão centradas no pecado. Elas estão lá. Ai, o pecado, eu tenho vergonha do pecado. Ai, meu Deus do céu, o pecado. Quando você começa de novo, né? Diane Ávila. Ô, Diane, seja bem-vinda. Espero que esteja bem, Diane. Quando você supera o pecado, quando você começa de novo com Cristo, quando você já entendeu que Jesus é misericórdia, Jesus é o rosto misericordioso do Pai, como é a carta encíclica de motu próprio, né, do Papa Francisco. Quando você entende isso, você não se centra mais no pecado, né? Ele tem certeza da graça e do amor de Deus, e aí ele sai despreocupado com as coisas. Ele quer se encontrar com Deus, ele quer viver próximo de Cristo, ele quer saber o que Cristo quer dele, para que ele possa agradá-lo mais. Ele não parte mais de uma visão centrada na culpa, e ele passa a uma visão centrada no amor. Oi, Olavo, tudo bem? Diane, é bom saber que você está se recuperando do Covid. Força, menina, estamos rezando por você. Né? Então isso é muito importante, isso é essencial, pessoal. Não vamos ficar parados no tempo. Nós não vivemos uma realidade onde nós não conhecemos Jesus. Né? Nós vivemos uma realidade onde nós já sabemos que Jesus nos vem trazer a salvação, né? O próprio João fala que o Filho de Deus veio ao mundo não para nos condenar, mas para nos salvar, né? Agora, tem uma coisa a mais nesse evangelho, que a gente não vai tratar inteiro hoje, porque ele continua ainda. Mas tem uma coisa muito essencial. Olha bem, podia passar na cabeça de Pedro que Pedro não fosse mais merecedor do seu trabalho, da sua posição como discípulo, porque ele havia negado Jesus. Ele havia dito que não conhecia Jesus, que não sabia quem era Jesus, porque ele estava com medo, né? Jesus se apresenta para ele em termos extremamente semelhantes ao que ele se apresentou na primeira vez. Jesus chama Pedro novamente como ele chamou na primeira vez. Pedro responde a Cristo, mas não responde como da primeira vez. Na primeira vez, Pedro responde com medo. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E Cristo não se afasta dele, pelo contrário. Na segunda vez,
Ele responde a Cristo com alegria, felicidade e compromisso. Isso é a chave da vida da gente. Eu sei, pessoal, que está todo mundo com medo e com dificuldade. Eu sei que a gente está apartado um dos outros, né? Quem me conhece sabe como eu gosto de dar um abraço, como eu gosto de chegar com as pessoas perto de mim. Mas eu não posso fazer isso nesse momento. Eu não posso viver a vida que eu vivia antes, porque hoje sair de casa, abraçar as pessoas, ficar muito próximos dela, não é compromisso com a vida. Não é seguir Jesus. Não é ser cristão. Hoje, para ser cristão, eu tenho que ficar escondido na minha casa. Como vários dos discípulos, se não todos, ficaram escondidos de porta fechada por medo dos judeus. Eu estou de porta fechada por medo da Covid, né? Fazer o quê, né? A Andréia está lembrando que eu gosto de dar banho de água benta. É verdade. Quem me conhece sabe que eu adoro jogar água benta no pessoal e jogo mesmo, né? Tô com saudade disso também, né? Agora, eu tenho certeza que nós vamos começar de novo. Eu tenho certeza que com a gente tendo cuidado, com a gente tendo paciência, com a gente se comprometendo, a gente vai começar de novo. É claro que nós não vamos começar de novo de hoje para amanhã, mas também não foi de hoje para amanhã que Cristo se encontrou de novo com Pedro. Observem bem. Já havia passado algum tempo. Eles não estavam mais em Jerusalém, eles tinham ido para Galileia, né? Observe que estava ali um grupo de pescadores, inclusive um tal de Natanael de Caná, né? Quem será que é esse Natanael de Caná, hein? Pensem bem. Depois a gente pode um dia conversar sobre ele. Mas o que é importante é que já havia passado algum tempo. Nós devemos entender que às vezes a superação dos nossos problemas, das nossas dificuldades, elas não vêm de forma rápida. Não é uma coisa mágica, não é algo assim, não. É necessário um momento de introspecção, um momento de fechamento, um momento de se proteger, um momento de se preparar. E aí, nós iremos de novo estar juntos. Eu sei, pessoal, eu sei que está todo mundo ansioso. Eu sei que está todo mundo nervoso. Não vamos nos deixar dominar por isso. Vamos seguir em casa. Todo mundo que puder ficar em casa, fica em casa, né? Todo mundo que puder fica, porque a gente sabe as dificuldades que a gente está enfrentando. Todo mundo que puder ficar em casa fica, porque isso é compromisso com a vida. Isso é ajudar a desafogar os hospitais, é ajudar a não transmitir a doença, é ajudar a dar tempo para que as autoridades preparem os seus hospitais de campanha, que cheguem os respiradores, para que os médicos se recuperem. As pessoas que já tiveram a doença, várias se recuperam, né? Mas algumas precisam de cuidados maiores. E se a gente tiver muita gente de uma vez só, não vai ter cama, não vai ter respirador, não vai ter coisa para todo mundo. Eu sei que é difícil, pessoal. Não pensem que eu não conheço o sofrimento. Eu entendo o sofrimento. Mas nós vamos superar esse sofrimento. Nós hoje estamos aqui. Cada um na sua igreja doméstica, cada um na sua residência, mas não estamos sozinhos, estamos juntos e vamos juntos superar isso. Juntos nós vamos vencer essa epidemia. E vamos sair dela vitoriosos. Vamos sair delas vitoriosos como igreja.
Vamos sair delas vitoriosos como sociedade que se preocupa com a vida, onde a gente quer vida em abundância e vida em abundância para todos. É difícil, mas nós vamos superar. E em breve nós estaremos começando de novo, né? Começar de novo vai valer a pena. Vai valer a pena termos, com toda a dificuldade, seguir sorrindo. E um dia, um belo dia, depois de uma pesca difícil, nós estaremos juntos e superando todo esse mal. E novamente nos abraçando, conversando entre nós. Aqueles que estiverem perto de mim, eu garanto que receberão um abraço apertado e juntos superaremos mais uma vez. O final desse evangelho eu não vou contar hoje, vai ficar para outro dia, tá? Mas lembrem-se disso, sempre é possível começar de novo, porque sempre temos Jesus ao nosso lado. Amém? Chegou uma pessoa agora, que pena, Aline X Ávila. Que pena, Aline, que você só chegou agora. Terminei de fazer a minha homilia. Quer dizer, melhor falar reflexão para vocês poderem participar, tá? Mas todo dia 15h30 eu tô aqui, tá? Então tô te esperando amanhã, tá, Aline? E vocês outros? Alguém mais quer dar alguma opinião? Maria Alice ficou muito feliz. Andréia fez um amém, né? O importante, pessoal, é a gente estar junto. É a gente seguir sempre, para que a gente não se deixe levar pelo desespero, pelo medo, né? Para quem não pôde assistir toda essa participação, tá? Eu gostaria de lembrar que daqui a pouco eu vou salvar esse vídeo e colocar no YouTube, tá? Todo dia, depois que eu aprendi a fazer tudo direitinho no YouTube, eu tenho posto todo dia. Você me desculpa, tá, Aline? Eu sei que você está aí, mas não deu tempo. Mas você pode ver depois no YouTube, tá, Aline? Não se preocupe, não. Chegou mais alguém, José Augusto 5080. José Augusto. Eu não sei quem é, mas é bem-vindo aqui, né? Rita está agradecendo. Que nada, Rita, estamos aqui para isso, nós estamos aqui juntos, nós somos igreja, né? As pessoas têm tido uma ideia errada que a igreja está fechada. Não, a igreja não está fechada, o templo está fechado, a igreja continua aberta, né? Eu vi um meme que eu achei muito gozado, que eu achei muito bonito e muito significativo, né? Que era o capeta lá, o demônio, coisa ruim, dizendo assim: com a Covid eu fechei todas as igrejas. Aí Deus vira, olha para ele: né? Eu abri uma em cada casa, né? Isso é que é importante, né? Nós temos uma igreja na nossa casa, na nossa família, né? No nosso grupo de amigos. Então a gente está aí para isso, para se juntar e ser igreja junto com todos, né? Bom, Graciane fez a carinha que gostou muito, né? Bom, acho que por hoje é só, pessoal. Então, para eu me despedir, eu vou deixar a minha bênção com vocês, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em casa em paz, e que o Senhor vos acompanhe sempre. Graças a Deus. Até amanhã às 15h30.